O chamado missionário. Vem comigo! Oi, eu sou Darleide Silva, sou missionária aqui na Croácia e convido você para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Lendo um pequeno texto que está registrado em Lamentações 3, verso 21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Falando sobre chamado missionário, todos nós nos sentimos agraciados por Deus, porque fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor para uma missão específica. Na verdade, toda a igreja é chamada para fora, como está registrado ali em Atos 1, verso 8, para ser testemunha do Senhor. Mas aqui nós vamos hoje meditar nesse chamado específico de Jeremias, que se encontra também registrado ali no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 4, você pode conferir depois. Então Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Foi um chamado específico para ele ser profeta. Ele era de uma família de profetas, filho de Ilquias, e não foi fácil a caminhada de Jeremias, como talvez não esteja sendo a sua caminhada. Não foi fácil para Jeremias, porque foi dada a ele uma ordem: olha, você não vai poder constituir família, você não vai poder se casar, você não vai poder ter filhos, porque os filhos que nascerem nessa geração, eles vão morrer e não vão poder nem sequer ser pranteados pelas suas mães. Então esse era o contexto de rebeldia do povo, a tal ponto que o povo estava sendo disciplinado pelo Senhor, castigado pelo Senhor. Deus havia enviado um profeta, que inclusive ficou conhecido como profeta chorão, porque era um homem de Deus, um homem sensível, um homem que chorava na presença de Deus por aquele povo, e que quando via o povo sofrendo, mesmo o povo merecendo, ele sofria junto com aquele povo. E num dado momento, de tantos outros momentos, ele havia convidado o povo para se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. E aquele povo era de uma rebeldia tão tamanha, tão profunda, que mesmo as profecias de Jeremias se cumprindo, o povo já havia vivenciado esses momentos de ver as profecias do profeta Jeremias se cumprirem, e mesmo assim não davam crédito. Então Jeremias foi um profeta que ele foi preso, que ele apanhou, ele foi apedrejado, ele teve angústias, ele ficou triste, ele se sentia solitário. Imagine um missionário hoje no campo tendo todos esses sentimentos. Ele vai voltar para a casa dele, ele vai sair do campo e ele vai voltar. Daí a importância da gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É nisso que eu quero focar nesse momento de reflexão. É que você, nós que somos missionários, que já estamos inseridos em um contexto transcultural ou não, precisamos sempre ter a convicção, a certeza, através da nossa fé em Cristo Jesus, que Ele está conosco, que nós não estamos só, que apesar das adversidades, das dificuldades, das angústias que nós vivenciamos no campo, e de muitas vezes olharmos para o campo e ver o nosso esforço não ser reconhecido, vale aqui uma lembrança que nós não devemos esperar reconhecimento humano, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então continue marchando, continue trabalhando, continue dando o seu melhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece o povo ao qual você foi enviado. Deus conhece a nação para onde você foi enviado. Deus conhece a igreja aonde você está trabalhando. Deus conhece o povo ao qual você está se dedicando. Então descanse o seu coração no Senhor. E nos momentos de dificuldade, ao invés de você internalizar, de você sofrer, de você ficar angustiado, traga à memória aquilo que te dá esperança. O que é que te dá esperança? O que é que dá esperança ao seu coração? Jeremias estava tão angustiado que ele se expressou no verso 14 da seguinte forma: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Então, olhe só o sentimento que estava permeando o coração de Jeremias. Mas naquele momento, Jeremias entendeu, como eu devo entender, como você deve entender que é missionário. Você que ainda está aguardando o tempo de Deus para ir para o campo. Você que está aguardando visto da embaixada para entrar no país. Você que está na sua igreja, que apresentou um projeto que precisa ser aprovado.
Nós devemos confiar, continuar confiando no Senhor, mesmo mediante as nossas angústias, mediante as tempestades, mesmo nos momentos que a gente se sente só, que a gente se sente desamparado. Na verdade, nós não estamos desamparados, porque aquele que nos chamou, que nos vocacionou, que nos preparou, que abriu a porta, que nos enviou, que nos trouxe para o campo, ele não nos enviou sozinho. Ele veio conosco. Ele está aqui conosco. Então, Jeremias, ele precisava fazer uma escolha. Ou ele ficaria se angustiando, ou ele ficaria entristecido, ou ele se levantaria e entenderia as coisas de um ângulo, de um prisma, que partindo de um pressuposto, ele iria dizer para ele mesmo, olha, chega, eu não vou mais ficar sucumbindo às tristezas, às angústias de um povo rebelde, de um povo que não quer caminhar comigo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou que seja feito, mesmo que haja consequências. Mas eu escolho nesse momento de angústia, eu escolho nesse momento de tempestade, eu escolho nesse momento de alta do dólar, de alta do euro, eu escolho nesse momento de saída do Covid-19, de retorno ao ajuntamento na congregação. Eu escolho trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que te dá esperança? O que é que fortalece o seu coração? O coração de Jeremias era fortalecido porque quando ele trazia à memória aquilo que dava esperança a ele, as palavras do Senhor, ele disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos nós consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas duram, elas se renovam todas as manhãs. Então, Jeremias se firmou nas misericórdias do Senhor, nas promessas do Senhor. E eu lhe convido, missionário, missionária, a trazer à memória aquilo que te dá esperança, as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor já falou, já conferiu o seu coração, as certezas, as convicções que você tem de que você foi chamado, de que Deus estabeleceu um tempo para se cumprir na sua vida, ou de que Deus já trouxe esse tempo e que agora que você está nesse contexto, você não pode, não deve desanimar. Traga à memória o que te dá esperança. Que Deus te abençoe e Deus continue fortalecendo você no homem e na mulher interior. O Senhor é nossa força e nós não estamos só. Lembre-se sempre disso. Fica com Deus e a gente vai se falando e a gente se vê. Bok, bok! Saudações da Croácia para todos vocês.